Olha aqui, eu vou ser breve neste editorial que eu faço sempre, né? Nós vimos no sábado, vamos ter retrancas específicas a respeito, detalhando as coisas, há manifestações em todas as capitais, mais de 200 cidades, protestando contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu já disse que e falei aqui, né? E essa posição nem é única, até mesmo lideranças de esquerda divergiram de fazer um ato considerando o momento que vive o país, né? Nós corremos o risco de ter aí uma nova onda de Covid sem que a outra tenha passado, né? Porque eu acho curioso, eu diria, nem é nova onda, é recrudescimento da velha, né? Porque não dá para falar que a onda passou quando você tem mais de 2 mil mortos por dia, em 24 horas, né? Que onda é? A onda está aí, né? O que ela pode fazer é dar um repique, aí então se chama de terceira onda. Então é claro que há risco. Agora também não é menos evidente que eu não vou aqui, como eu vi certas pessoas tentando fazer, decretar um empate moral. Agora então está todo mundo igual, os bolsonaristas concentram, os oposicionistas concentram. Não. Há uma diferença entre ir para a rua com máscara e para a rua sem máscara. Há uma diferença entre ir para a rua pedir vacina e política pública de saúde e ir para a rua pregar golpe de Estado. Nem vem que não tem. Não são a mesma coisa. Ainda que possa não ser muito prudente. Não? Agora, o Bolsonaro estava muito confortável, em tese ao menos, porque as pesquisas indicavam uma repulsa a seu governo crescente. Não sei se já bateu no teto ou não, isso daí o tempo vai dizer, né? Mas as ruas pareciam um monopólio do Bolsonaro. Não, e as ruas, a gente vê e viu, não são monopólio do Bolsonaro. Se realmente não houvesse a pandemia, o governo sabe que haveria manifestações muito maiores. A de São Paulo, aliás, foi gigantesca. 10 quarteirões da Paulista. Eles podem tentar minimizar o quanto for. Né? Então você acha que agora tem que liberar? Não, eu acho que o ideal seria que não houvesse de lado nenhum. De lado nenhum. Agora, fica difícil de conter, em muitos casos, a indignação, né? E eu espero que, em havendo outras manifestações dos oposicionistas, que se redobrem os cuidados, sabendo sempre que é um risco contido aí, né? Agora, não é um governo que se mostre disposto ao diálogo, ao contrário, toda a lógica será e é sempre de confronto. Não, a ideia de trazer a Copa América para o Brasil e a decisão de trazer a Copa América para o Brasil, que contou, obviamente, com a interferência do governo federal, isso na palavra dos próprios dirigentes das entidades de futebol, evidencia um dar de ombros para a gravidade da crise que vivemos espantoso. Quer dizer, ninguém está muito surpreso. Agora, ainda assim, é de causar indignação. Até porque a gente vê que a hora de as pessoas tentarem justificar o que está em curso, evidentemente não conseguem, a não ser produzindo argumentos contra a sua própria tese, que obviamente é injustificado. E aqui eu quero deixar claro, queridos, é o que eu penso e é o que eu vou dizer. Não é que eu me oponha à Copa América, eu já critiquei aqui, eu sou contra a manutenção dos jogos, eu sou contra a continuidade dos campeonatos agora. Que os clubes façam seus acordos com seus patrocinadores, achem patrocinadores, mantenham os atletas treinando, etc. Agora, jogos não. Quando menos pelo mau exemplo que dão.
E nós estamos de volta ao esforço, que não é recente no Brasil, né? Vem lá de quando os secos e molhados, pouco depois da Copa de 70 eles surgiram, né? De tentar usar o futebol como instrumento político. Se vocês quiserem saber, nem dá certo. Nem dá certo. Não é porque a ditadura explorou a conquista de 70, que aí sempre que se tenta usar o futebol em política dá certo. Não dá. Não é? O Brasil foi campeão, Lula ganhou a eleição. Em seguida. Não foi o Serra que ganhou. No caso do governo Fernando Henrique. Não é? O governo petista fez os seus esforços no sentido da Copa do Mundo. O resultado foi contrário àquilo que se pretendia. E eu não estou me referindo ao 7-1. Eu estou me referindo àquela coisa toda prévia à própria disputa, que acabou contando contra o próprio governo. Porque acaba havendo indignação das pessoas que estão insatisfeitas com aquilo que está em curso. E olha que nós não tínhamos quase 500 mil mortos. Não? Agora, é o esforço de um governo que está também desesperado. Né? Porque está vendo a sua popularidade ser corroída. Claro, eles estão fazendo as suas apostas. Não, a economia vai emplacar. Não, nós vamos ter sobra no orçamento ano que vem por causa da inflação alta neste ano e, portanto, vai ter muito dinheiro para jogar no Bolsa Família e nós vamos conseguir. Bom, todas as vezes que o governo repassar recursos para pobres, obviamente não serei eu a contestar, como não contestei o Bolsa Família no governo petista. Sempre que se fizer, no entanto, exploração política disso, aí sim. Não contra o recurso, mas contra a exploração política. Agora, a interferência do governo federal para trazer essa Copa para cá, quando dois países, um por instabilidade política, a Colômbia, o outro em razão da Covid, estão rejeitando a disputa, reconhecendo, portanto, que há risco, sim, de contaminação, e há risco de contaminação, especialmente porque as pessoas vêm de fora, porque tem que circular em aeroportos, por mais que você tente um como fazer ali que vá conter a circulação é grande. Ainda que sem público. Agora, nós já vimos na final da Libertadores, que aí tem a tentação de botar público. Tem a tentação de botar público, tem concentração de pessoas. Tem concentração de pessoas, tem aumento de contaminação. Ah, mas e o negócio do protesto? Pois o problema é que você cria uma tensão política em que só um lado se manifesta, só um lado fala, só um lado faz. Não existe isso em política. O outro lado acaba se manifestando. Os outros lados. Agora, não há um empate moral. Não há um empate moral porque são coisas muito distintas. Decretar empate moral aí, eu comentei hoje de manhã, é como o comentarista de futebol que visse um jogo de 3-0 e dissesse assim, foi 0-0, ou então foi 3-3, para não desagradar nenhuma torcida. E acaba desagradando as duas, né? Porque desagrada aquela do time que venceu e a outra o toma por tolo. Então não há empate moral. Agora, que isso indica uma espiral para baixo, né? Não há dúvida. É um péssimo momento esse. Né? E saibam, aí ontem, quando eu li a notícia de que a Argentina tinha dito não e acabou, não dá para fazer, aí eu falei, quer ver? Né? Vamos disparar o cronômetro para saber quanto tempo. Não deu outra. Então, se nós decidirmos apostar que esse governo vai errar, a chance de você fazer uma aposta errada é muito pequena.